Aleluia. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia. Somos gratos a Deus. Vou pedir para você se colocar em pé. Geraldo, acho que essa luz aqui está com um problema, hein? Tá piscando ali. Essa aqui. Acho que talvez o dimmer dela tem que mudar. Lucas, capítulo 2. Recentemente eu preguei sobre esse texto, mas eu gostaria de revisitá-lo. Um trechinho. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Não, Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Nós vamos ler até o verso... cadê? Até o verso 32. Eu falei 31, mas é 32. Lucas 25... 2, do verso 25 até o verso 32. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, tá bom? Está ali na tela, assim você pode participar conforme o texto for correndo. O texto diz: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse nome era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Ora, agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Espírito Santo, essa é a tua palavra que foi inspirada quanto da escrita. Pedimos, inspira os nossos corações para podermos meditar e para podermos agir de acordo com ela. O teu nome é aquele que recebe a honra, a glória, a majestade, louvor e adoração. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Pode assentar-se. E eu vou tomar um tempinho hoje para falar um aspecto sobre esse texto. Um dos pontos que nós temos dentro da nossa declaração de missão como igreja, basicamente nós temos 4 pontos. O primeiro deles é viver a palavra. O segundo é adorar em verdade. O terceiro é andar em espírito. E o quarto é fazer discípulos de todas as nações, começando pelo Jardim Almanara. Então, essas são as 4, posso dizer que são as 4 diretrizes que nós, enquanto igreja, enquanto membros de igreja, enquanto líderes na igreja, enquanto participantes da comunidade batista do Novo Testamento, temos que ter em nós como diretriz. E eu sempre, quando eu falo dos 4 pontos, eu gosto de explicá-los. O primeiro deles, viver a palavra. Para viver a palavra, você precisa conhecer a palavra. E nós enfatizamos o viver a palavra porque, muito mais do que um aspecto religioso, o viver a palavra ele está intrinsecamente ligado com a direção da nossa vida. Quando você vive a palavra, você vive aquilo que Deus planejou. Por quê? Porque a Bíblia, e isso faz parte, por exemplo, não só da nossa, como da maioria das igrejas, dos estatutos das igrejas, sempre você vai ter lá a seguinte declaração, que a igreja, ela tem a Bíblia como seu guia de fé e prática. Então não é algo somente para crermos, mas para colocarmos
em prática. Então nós temos que viver, vivenciar. Então viver a palavra é exatamente isso. Por isso que nós temos adotado aqui na igreja esse sistema de orarmos a palavra, porque conforme nós oramos, conforme nós falamos, conforme nós lemos, conforme nós declaramos, nós estamos falando a mesma coisa que Deus diz no céu, e a palavra dele permanece para sempre. Então reverbera. Se você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, fala o que Deus disse sobre aquela área e não aquilo que está. Porque muitas das vezes a gente fala aquilo que a gente está vendo, a gente fala aquilo que está, e às vezes aquilo que está e aquilo que a gente está vendo é contrário àquilo que Deus disse. E a gente prefere muitas das vezes ficar com aquilo que a gente está vendo, aquilo que está, ao invés de falar aquilo que Deus disse, ainda que aquilo que Deus disse é contrário àquilo que está. Então logo, na verdade, eu tenho que fazer a troca aqui, né? Aquilo que está é contrário ao que Deus disse, porque o que ele falou vem primeiro. Então aquilo que nós precisamos olhar em viver a palavra é exatamente isso. Faça da palavra de Deus a diretriz para a sua vida. Quando você tiver que tomar uma decisão, na dúvida, vai procurar o que a palavra diz. Pode não ser popular. Pode não ser aquilo que a maioria dos amigos, dos familiares, as pessoas que te cercam estão seguindo. Mas faz o que a palavra diz. Porque Deus diz que Ele vela pela palavra dEle para ela cumprir aquilo que foi dito. Então, palavra é o nosso guia. Segundo é adorar em verdade. Quando nós falamos sobre adorar em verdade, nós estamos falando exatamente sobre essa adoração que ela não é baseada naquilo que o outro está fazendo, ela não é baseada no formato estabelecido por a igreja ou por a denominação ou qualquer outra coisa assim, mas exatamente por causa de um relacionamento de intimidade que é mantido com Deus, que é mantido com o teu Criador. Então, quando você adora em verdade, você não tem vergonha de virar para Ele e falar das suas mazelas. Eu posso chegar e falar para Deus, Deus, olha, eu não presto nisso, naquilo outro. Sabe por quê? Porque Ele já sabe. Né? Então, tipo assim, ele já sabe. Eu posso chegar aqui e ser o cara mais certinho, mais bonitinho, mais corretinho para vocês. Mas Deus sabe. Deus conhece. Deus vê meu coração. Deus, Ele sabe o que é que eu estou pensando. Salmo 139, né? Ele sabe o que é que eu vou pensar antes ainda da palavra chegar à boca. Ele já sabe o que eu vou dizer. Então, não adianta eu querer enfeitar. Né? Com Ele você pode ter essa exposição da verdade diante dEle. Por quê? Porque quando você se expõe diante dEle com verdade, Ele se expõe para você com verdade. E aí a verdade dEle prevalece. A verdade dEle predomina. Né? E é esse tipo de relacionamento que a adoração faz. Porque a adoração, ela está ligada ao quê? A você amar intimamente. Não dá tempo de eu explicar. Quem estava aqui no workshop de adoração que a gente fez, a gente falou bastante sobre esse assunto. Mas a adoração, ela está ligada a amar de modo íntimo, de modo próximo. Se o único momento de adoração que a gente tem é quando a gente chega aqui na igreja, em seja lá qual for o culto, e aí a gente levanta a mão e dá glória, e aí a gente levanta a mão e dá aleluia, e a gente levanta a mão e canta, a gente não adora em verdade. A gente simplesmente segue as moções da religião. A gente simplesmente faz porque todo mundo aqui levanta a mão, a gente levanta a mão. Porque a gente aqui salta, a gente salta. Porque na hora que eles começam um gospel shuffle na bateria ali, a gente pega e sai dançando e pulando por causa daquilo. Mas a gente dança não porque a bateria puxou o ritmo, ou porque eles falaram, ou porque o pastor falou, olha, quando eu penso em Cristo. Não, simplesmente porque nós sabemos aquilo que Deus fez, aquilo que Ele significa. E aí, pode não ter música cantando, mas às vezes você está lá, se vê lá, pegando, dançando. Ninguém entende nada porque que você está dançando. Mas você sabe. Essa é a adoração em espírito. Você não precisa da música para dançar. Porque a música está tocando aqui dentro, em tudo aquilo que Ele está falando. Então você pode dançar mesmo sem música. Então, essa é a adoração em verdade. E aí, eu quero falar hoje, e agora eu vou gastar mais o meu tempo em cima do andar no Espírito. Porque se nós quisermos viver a palavra, e se nós quisermos adorar em verdade, nós precisamos andar em Espírito.
O quarto elemento é o fazer discípulos de todas as nações, então eu não vou cobrir isso hoje, mas eu só vou falar para você que você tem a obrigação de fazer Cristo conhecido por meio da sua vida às outras pessoas, mas isso vai ficar para um outro sermão, porque hoje eu quero gastar tempo aqui em cima do viver em espírito. E eu quero usar a vida de Simeão como exemplo, porque nós lemos aqui, né, no texto de que Simeão, verso 25, ele era justo, temente a Deus, ele estava esperando a consolação de Israel, isso é, ele estava esperando Jesus vir, ele estava esperando o Messias, e deixa eu trazer isso aqui mais próximo da gente. Você é justo porque você foi justificado pelo sangue de Cristo também, você já recebeu Jesus na sua vida, né? Então você é justo por causa disso, Você é temente a Deus, porque, pelo menos eu espero, né, que você seja aquela pessoa que em alguns momentos você vai parar lá e falar o que é que Deus está falando a respeito dessa situação. Temer a Ele é no sentido de respeito. Eu tenho cuidado de não fazer aquilo que diz respeito a Deus. Embora tenha muita gente que é temeroso de Deus em vez de temente a Deus, né? Cara, tem medo de Deus. E fala, cara, Deus sabe de tudo, vai mandar um raio na minha cabeça. Então, mas não porque eu respeito Ele, eu tenho medo do castigo que Ele pode dar, por causa dele me mandar para o inferno, coisa desse tipo. Aí eu tenho medo dele. Mas não é para você ter medo de Deus, é para você ser temente a Ele. Temente no sentido de respeitá-lo. Respeitar os seus ensinos e a sua palavra. Então você é temente a Deus. E aqui ele fala, e ele esperava a consolação de Israel, ou seja, o Messias prometido como consolo de Israel. E nós estamos nessa fase de esperarmos também a vinda do nosso Consolador, a vinda, né, do nosso Messias, a vinda do nosso Senhor. Né, nós aguardamos o arrebatamento da igreja, nós aguardamos aquele tempo em que Ele vai nos tomar para estar com Ele e reinar com Ele por 1000 anos, né? Então tudo aquilo que nós conhecemos a respeito de escatologia, nós aguardamos, temos esse anseio desse encontro com Ele, que Ele diz que Ele virá na nuvem com poder e grande glória. Então nós estamos nesse mesmo aguardo. E aqui ele dá aqui uma dica sobre por que todas estas coisas induziram para Simeão, porque ele diz que Simeão, além de ele ser temente a Deus, além de ele estar esperando a consolação de Israel e ser justo, o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Como Jesus ainda não havia vindo, o Espírito Santo não podia morar nele. Mas assim como acontecia debaixo da antiga lei, debaixo do antigo pacto, o Espírito Santo movia-se sobre eles, estava sobre ele. Não tinha a morada fixa como você tem ao receber o Espírito Santo, de acordo com Jesus, que ele falou que ele enviaria e ele estaria com vós. Né? Então, essa é a declaração de Jesus, uma vez que ele foi, que ele falou, olha, eu tenho que ir para o Pai, se eu não for, o Espírito não pode vir. E quando ele vier, ele vai estar convosco, ele vai habitar em vocês. Então, eu quero deixar isso bem distinguido. Então, ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Mas a parte interessante do Espírito Santo estar sobre ele é que o Espírito Santo, então, direcionava a vida dele. E aqui o que eu quero saltar para nós é que nós precisamos ter a nossa vida direcionada, conduzida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter a nossa vida completamente direcionada por isso, especialmente em dias como nós vivemos hoje, irmãos. Nós temos muita coisa hoje que é 2 para nos tirar da presença de Deus. Nós temos muita coisa hoje que é fácil, nós temos tanto conhecimento que é muito fácil você se tornar ateu. Porque hoje nós temos diversas explicações científicas a respeito de muita coisa que no passado, por não se ter essa explicação científica, a gente simplesmente só pode ser Deus que está fazendo uma coisa dessa. Se atribuía ao mundo espiritual, e hoje você tem muita coisa científica, mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você entende que a explicação científica, nada mais, nada menos, ela
traz entendimento para aquilo que a Bíblia já falou, que a Bíblia não explicou em termos científicos, mas ela te faz entender. Hoje, com a explicação científica, você passa a entender o que é que ele está falando. E nós vemos aí, então, hoje nós vivemos em dias que é assim: se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus em nós, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus vivendo em nossas vidas, movendo-se sobre nós, nós não conseguiremos viver a vida plena, a vida abundante que Ele promete em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Sim, porque ele fala: no mundo tereis aflições. Viver abundantemente não significa não ter aflição no mundo, mas significa que em meio às aflições eu sei como viver, porque o Espírito Santo, ele vai me conduzir, ele vai me guiar, ele vai me fazer entender o porquê daquela aflição e como aquilo entra dentro do plano geral de Deus. Mas eu preciso estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Verso 26, e eu vou parar muito nesses dois versos, e o iniciozinho do verso 27, ele diz: e lhe foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo, uma das coisas que o Espírito Santo vai fazer com você, é te mostrar qual é a vontade específica de Deus para você. O Espírito Santo, ele vai te fazer entender o que é que Deus tem para a sua vida. O problema de muita gente é que a gente tenta manipular o Espírito Santo a fazer aquilo que a gente quer. Já percebeu isso? A gente precisa que o Espírito Santo faça um milagre, então a gente vai lá, a gente jejua, a gente ora, a gente faz campanha, a gente faz um monte de coisa tentando achar que o Espírito Santo vai ser movido a fazer aquilo que eu quero. Desculpa quebrar a sua ilusão, mas ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer é pegar o seu jejum, a sua oração, a sua campanha e quebrar você de tal maneira a te mostrar o que é que Deus está falando, que muitas das vezes pode não ser exatamente aquilo que você se propôs primeiro a fazer. Vou fazer campanha para tal coisa, aí você vai lá e no meio da campanha o Espírito Santo revela, cara, não tem nada a ver isso que você está falando. Você quer isso, mas não é a vontade do Pai para você. Porque o Espírito Santo, ele vai nos revelar, como eu disse no domingo, ele que é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece o coração do Pai, então ele pode trazer do coração do Pai para o seu coração aquilo que Deus está falando. A ação do Espírito Santo, que Jesus fala lá em João 13, é exatamente isso, o seguinte: porque ele, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas vós os tendes, porque ele está em vós, que ele habita em vós. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele vos esclarecerá todas as coisas que eu vos tenho mostrado. Então ele, o Espírito Santo, vai revelar qual é a vontade de Deus e qual é aquilo que Cristo fez e como é que a sua vida se encaixa. Então aqui nós vemos Simeão, de que a vida dele estava sendo conduzida pelo Espírito Santo, a ponto que o Espírito Santo falou para ele: olha, você não vai morrer enquanto você não ver a salvação, ou o Consolador. E aí o Espírito Santo, aí o Simeão estava naquela promessa, nessa promessa que ele fazia, todos os dias ele subia no templo para orar. Eu não sei qual que era a oração de Simeão, a Bíblia não fala, mas eu acredito que é Deus traz a consolação, traz a consolação de Israel, traz a consolação de Israel. Quantas das vezes Deus te revelou uma coisa e você deixou de orar aquilo que Deus te revelou? Que Deus falou para você: olha, vai ser assim. Mas a gente olha no meio da situação, eu olho pela circunstância que está, e aí eu pego e falo: não foi até agora. Faz 10 anos que eu estou orando tal coisa, não foi até agora. Não é. A Bíblia também não fala há quanto tempo Simeão estava orando. Quando você lê mais para baixo, você vai ver a história de Ana. Na história de Ana, né, só para a gente entender essa questão de tempo, na história de Ana diz que ela se casou
E ficou viúva e nunca mais se casou, ficando esperando a promessa de Deus. Ela tinha 85, me parece, que é ali no texto bíblico, 85, 82, uma coisa assim. E ela passou só 7 anos casada com o marido. Então, se eu pegar a história de Ana, imaginando que naquela época era normal uma jovem se casar por volta dos 15, 16 anos. Se ela se casou aos 15 anos, vou colocar 15 para ficar fácil a conta. Se ela se casou aos 15 anos, ela ficou viúva aos 22 anos. Flor da juventude. E dos 22 anos aos 80, ela não se envolveu com mais ninguém. Porque ela ficou servindo ao Senhor, com jejum, com oração, aguardando a promessa de Israel. Então, se eu usar a história de Ana como comparação, talvez ele estaria aí há uns bons anos, aguardando a promessa. Há quanto tempo você está aguardando aquilo que Deus falou? E já desistindo? Jogando a toalha? Mudando de objetivo, falando, não era isso que Deus quer. Não. Deus, ele falou, e Deus, ele vai cumprir. Porque a Bíblia nos afirma o seguinte, que ele não é homem para que minta, e ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, se você pega isso, e aí você lembra, peraí, Deus me falou. E aqui deixa eu colocar uma vírgula, que uma coisa é quando Deus fala para você, porque aqui diz que foi-lhe revelado pelo Espírito Santo. Outra coisa é quando vem alguém aqui e fala para você, olha, Deus me disse que você tem que tal coisa, tal coisa e tal coisa. Distingua bem. Porque às vezes alguém pode vir e falar para você tal coisa, mas essa tal coisa que esse alguém falou, tem que estar alinhado com aquilo que o Espírito Santo falou com você. Se você no seu particular, se não ouviu o que Deus disse, quando alguém chegar e falar, olha, Deus mandou eu te falar, Luísa, você vai crer naquilo que Deus mandou falar, porque você mesmo não ouviu dele. Agora, quando você busca ouvir Deus por si, para que ele se revele no seu coração, para que ele te revele em sonho, para que ele te revele na palavra, seja lá qual for a maneira como Deus fala com você, ou que você entende aquilo que Deus fala, quando vem o profeta, ele vai simplesmente falar para você, olha, Deus disse tal coisa, e vai estar em linha com aquilo que Deus já te falou. Porque toda vez que Deus vai falar, ele vai falar alguma coisa, porque depois vai mandar alguém falar, olha, é isso. Vou te dar um exemplo, nesse mesmo texto. Quando você lê o começo do anúncio do nascimento de Jesus, o anjo vira para ela e fala, olha, o menino que vai nascer de você, vai ser o Salvador do mundo. E aí, ela tem aquilo. Passou os 9 meses, ela ficou grávida, passou os 9 meses, a criança nasceu. Aí, aqui nós vemos que ele chega, vai lá, porque já deram-se os 8 dias e precisava ser apresentado para o sacerdote. Precisava fazer lá, né, a parte da circuncisão e tudo mais. E aí ele pega a criança e leva para apresentar ao Senhor, porque era o primogênito. E aí quando eles estão entrando, Simeão não ouviu Jesus pregar. Simeão não viu Jesus fazer milagre. Simeão não viu os discípulos de Jesus. Porque ele encontrou com Jesus aos 8 dias de vida. E a primeira coisa que ele faz quando ele está entrando na igreja, os pais da criança entrando, ou melhor, entrando no templo, os pais da criança entrando no templo, sabe o que ele faz? Ele pega a criança nos braços e fala, Senhor, eu já posso morrer porque eu vi a salvação do seu povo. Isso era testemunho para Maria também, que tinha ouvido falar lá do anjo. Olha, o menino que vai nascer de você, vai ser o Salvador do mundo. Ele não viu Jesus fazer nada para poder olhar e saber que ele era o Salvador do mundo. Tudo que ele sabia é que o Espírito Santo falou para ele, vai lá.
sobe para o templo. Porque diz o verso 20 aqui, ó, e ele, conduzido pelo Espírito Santo, subiu ao templo. Então, irmãos, sermos guiados pelo Espírito Santo é ter essa intenção, essa conexão, a ponto de Deus falar para você, olha, faz tal coisa, e você faz. Eu falei, na vez anterior que eu estava visitando esse texto aqui, falando sobre esse texto, que o timing de Deus, né, o momento de Deus, ele é tão preciso, porque nós não sabemos, sabemos que era costume dele estar orando, porque ele era temente a Deus, então ele fazia as práticas, e lá na religião judaica, você sabe, eles tinham a hora da oração sexta, a hora da oração nona, a hora da oração undécima, então eles tinham horários que eles iam para fazer, eles tinham a vigília do dia, eles tinham a vigília da noite, então de hora em hora, de tempos em tempos, tinha oração na igreja. E aí, como é que ele vai exatamente no mesmo tempo, no mesmo horário que estava indo José e Maria levar a criança para ser apresentada? Só pode ser pela direção de Deus. Tem gente que você vai encontrar na sua vida que às vezes você fala, nossa, por que fulano não apareceu antes? Por que Beltrano não apareceu antes? Por que eu não ouvi essa mensagem antes? Por que eu não conheci pastor tal antes? Por que eu não ouvi o profeta tal antes? Por que eu não conheci a música X antes? A gente fica, às vezes fica, por que eu não conheci antes? Mas é porque no antes você não estava preparado para ver aquilo que Deus tinha para te falar. E agora você podia subir e saber de que Ele vai se revelar. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que ele estava falando. E ele, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para procederem segundo a lei, então, como eu já falei, foi antes disso, ele então tomou nos seus braços, louvou a Deus e disse, agora despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. E é essa condução de quem é conduzido pelo Espírito. Você pode chegar e falar, ele não precisou falar a Deus, não, eu preciso ver ele realizar milagre, eu preciso ver ele curar o povo, eu preciso ver ele tirar o povo da opressão. Não, ele simplesmente viu e sabia, aquela é a promessa, né? E eu falei isso anteriormente, falei, talvez a promessa que Deus fez, você necessariamente não vai pisar nela, mas você sabe que ele vai cumprir, ainda que outros tenham que viver aquilo que Deus falou para você. Exemplo disso, você vai lá para Hebreus capítulo 11, e você vai ver que os heróis da fé, lá na coluna dos heróis da fé, ele fala, olha, ele mesmo sem verem, receberam a promessa. Isso é fé, irmãos, é você mesmo sem ver, você recebe a promessa, antes mesmo de ver o resultado, você recebe a promessa. E quantas das vezes nós simplesmente falamos, olha, eu não vou agradecer a Deus, porque embora Deus disse, como ainda não está na minha mão, então eu não vou falar para o diabo não roubar. Já ouviu essa conversa? Nós precisamos falar aquilo que Deus disse. Se Deus falou para você, fala o que Ele falou, não é responsabilidade sua. Por isso que eu falei, nós precisamos estar muito atentos, e aqui eu torno a dizer, irmão, não sei quantas vezes eu posso insistir nisso, sejamos guiados pelo Espírito para ouvir o que o Espírito está dizendo. Não seja dependente da revelação alheia, tenha a sua própria revelação de Deus. Conhecimento de Deus é extremamente necessário para nós sermos conduzidos diante dEle. Porque a palavra nos fala que nós temos que tomar cuidado com os homens que, pela astúcia, induzem outros ao erro. Então precisamos estar atentos. Me fala, meu irmão, acho que isso é Gálatas 5. Mas precisamos estar atentos para não sermos conduzidos no caminho errado. Por isso que eu insisto, eu falo para vocês, irmãos, mesmo que seja eu falando, por mais que eu seja o seu pastor, se eu falo o que está na Bíblia, vai lá e olha na Bíblia o que está. Porque você precisa ter a revelação de Deus, a revelação da vontade de Deus, a revelação do querer de Deus, porque a sua vida, ela está dentro do grande quebra-cabeça da vida que Deus nos colocou, e cada um de nós somos uma parte dela, e precisamos estar ali para completar esse quebra-cabeça. E Deus não fez quebra-cabeça nenhum com pedra sobressalente.
Cada uma se encaixa no lugar certo. O grande problema de muita gente é que eles querem encaixar, sabe aquele teste psicotécnico que o cara coloca lá as formas diferentes, né? Quadrado, redondo, e aí o cara fica tentando fazer o quadrado caber no triângulo. Então tem gente que é quadrado e quer entrar no triângulo. Não vai rolar. Tem gente que é triângulo e quer caber no círculo. Não vai rolar. Porque você não foi feito para ser círculo. Você foi feito para ser triângulo. Seja feliz sendo triângulo. E deixa o círculo ser círculo. Deixa o quadrado ser quadrado. Porque cada um de nós vamos encaixar exatamente. Quando cada peça está no seu lugar, você olha, a exposição é bonita. Agora, quando está fora do lugar, o que será? Acho que era um disléxico que fez aquilo ali. Não é normalmente assim que a gente trata o negócio? Então, ser guiado pelo Espírito é a mesma coisa. É permitir com que Ele nos conduza ao lugar correto. E como é que eu posso, então, fazer isso? E aqui eu vou lá para aquilo que Paulo nos fala. Então, lá nós lemos em Gálatas, carta de Gálatas, capítulo 5, verso 24 e 25, Paulo faz uma declaração interessante, que ele fala o seguinte: e aqueles que já são de Cristo crucificaram a carne. Então vamos quebrar isso aqui em partes agora. E aqueles que são de Cristo. Para você ser de Cristo, você precisa receber a Jesus como Senhor da sua vida. Amém? Você cumpriu essa parte? Tranquilo? Legal. Então tá bom. Então você é de Cristo. Agora essa outra parte, ela já é um pouquinho mais complicada. Vamos lá? Ele diz: aqueles que são de Cristo, eles crucificaram a carne. E note o tempo verbal. Ele está dizendo aqui, aqueles que são de Cristo, eles crucificaram, passado. Muito bem. Mas, veja a forma do verbo também. Que ele está dizendo, aqueles que são de Cristo, crucificaram. Quem crucificou? Aqueles que são de Cristo. Muito bem. Muito bom. Lenice estivesse aqui, ia ficar orgulhosa de vocês como bons alunos de português. Mas, o que eu quero notar, que nós possamos notar aqui, é que ele não fala aquele que é de Cristo, ele teve a sua carne crucificada. Aquele que é de Cristo foi crucificado com a carne. Ele diz, aquele que é de Cristo crucificou a carne. Para aquele que não lembra mais da aula de português, eu quero trazer à memória a questão da voz passiva e ativa. Quando você fala, aquele que é de Cristo crucificou, quem é o agente da ação aí? Hã? Ô, gente. Aquele que é de Cristo. Ele é a pessoa que causou a crucificação. Aquele que é de Cristo crucificou a carne. Diferente do que diz mais adiante, em que ele fala, eu já estou crucificado com Cristo. Eu fui nele atraído. Fui nele crucificado. Então, a minha vida crucificada, ela foi feita por Deus, porque eu preciso do Espírito Santo para poder agir aqui desse trecho. Porque, vou ler o final para vocês entenderem onde é que eu quero chegar.
Que ele falei, né? Então, que eles são que crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, certo? Ou desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, o que Paulo nos está ensinando aqui é que nós, que queremos andar em espírito, precisamos deliberadamente crucificar a nossa carne. A ação é nossa. E aí eu vou pedir para você voltar um pouquinho, porque aquele que é guiado pelo Espírito, ele não dá lugar, ele foge, ele evita, ele acha um jeito de não realizar as obras da carne. Vamos lá, vou pegar o verso 16, porque a gente desce o contexto todo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então ele está falando, eu preciso andar em espírito para eu não cumprir o desejo, o anseio, a vontade, a inclinação. É isso que quer dizer concupiscência, a inclinação da carne. E aí ele segue. Porque a carne cobiça contra o espírito. Eu acho que na NVI, acho que ele fala que a carne, ela milita contra o espírito. Quem tiver com a NVI, confirma para mim. É isso, né? A carne, ela cobiça contra o espírito, né? Ou ela milita contra o espírito, ou seja, o desejo dela é de ir exatamente contra tudo aquilo que é espiritual. A carne, ela vai tentar fazer com que você... É isso, irmãos, que faz com que nós somos induzidos para o pecado. A nossa carne, se ela não for crucificada, e ser crucificada significa tomar o desejo espontâneo de crucificá-la. Vamos lá para Lucas, você vai ver que em Lucas capítulo 14 ele fala da seguinte maneira: olha, se você quer ser meu discípulo, nega a si mesmo, toma a tua cruz, siga-me. Então, quando nós dizemos que somos discípulos de Jesus, nós precisamos entender que nós escolhemos crucificar a nossa carne. E isso, irmãos, é uma atividade diária. E isso é algo que nós fazemos de modo contínuo. Não interessa quantos anos você está na igreja. Não interessa quantos anos você é salvo. Nós vivemos com essa luta dentro de nós. A carne militando ou cobiçando contra o espírito. E diz, e o espírito contra a carne. Porque estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu vou citando, irmãos, porque o tempo não me deixa. Então, não dá para eu parar. Depois, ficar dúvida, você fala comigo. Mas... aqui, ó, para que vós não façais o que quereis. Romanos capítulo 7. Você vai ver em Romanos capítulo 7, versículo 7, se não me falha a memória, Paulo falando e diz, olha, eu já não faço o que eu quero. Eu tento fazer o bem, mais abaixo, acho que é verso 20 e alguma coisa, 23, acho que é, e fala, 19, isso, 19, obrigado. Tá, eu já não faço o que eu quero, porque o pecado que mora em mim é que faz isso. Então, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Né? Lá no 7 ele falou, o pecado em mim é que faz eu fazer aquilo que eu não quero fazer. Aí depois ele vai lá para baixo e fala, olha, então já não sou mais eu que faz isso que está fazendo, porque eu quero fazer o bem. Mas eu não faço, por quê? Por causa do pecado que mora em mim. O que é que Paulo está falando sobre esse pecado? Aqui, pecado, ele não está falando sobre aquele ato específico, mas ele está falando sobre a natureza carnal. É isso que ele está querendo falar aqui sobre o pecado. Se você pegar depois o livro de Romanos e estudá-lo com atenção, você vai ver que há uma divisão entre pecados, né, e pecado. Então pecado, ele está falando sobre a natureza carnal e não sobre os atos em si, mas esse desejo, essa ação que existe dentro da gente. Então aqui no capítulo de Gálatas 5, ele está explicando exatamente isso. Ele fala, olha, então um milita contra o outro. Você quer fazer o bem, mas acaba errando. Você não quer pecar, pensar mal dos outros, mas acaba pensando.
Você não quer cobiçar, mas você acaba cobiçando. Você não quer falar palavrão, mas você acaba falando. E você percebe que... E aí, às vezes, a gente fica se batendo. A gente fica bravo com a gente mesmo. Porque eu não queria fazer essas coisas, mas acabo fazendo. Mas o segredo está, aquilo que Paulo ele fala o seguinte: olha, para que vocês não façam. Então existe essa luta. E aí vem aqui o mas. Ele está falando, então olha, você não faz o que quer, porque um me luta contra o outro. Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, se você é guiado pelo Espírito, se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Que lei é essa? Ele está falando exatamente da lei que nos faz ir contrário, é essa lei do pecado. Romanos capítulo 8, versículo, desculpa ficar saltando, mas vai anotando aí, né? Romanos capítulo 8, ele fala o seguinte: porque a lei de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? É a minha natureza que me conduz, que me guia, que faz eu fazer aquilo que eu não quero fazer. Então, quando nós falamos, olha, que nós somos guiados pelo Espírito, o que eu estou dizendo é o seguinte: porque eu crucifiquei a minha carne e as suas concupiscências, eu permito agora com que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela possa operar nesse meu corpo carnal. E aí é onde dia após dia nós temos o momento nosso de escolha. Lembra que Paulo no capítulo 8 mesmo de Romanos, ele fala, por tua causa nós somos levados à morte todo dia. Que morte é essa que ele está falando, gente? É aquela que Jesus disse lá atrás: nega a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Só que você não pode fazer isso chorando. Coisa. Tenho que negar porque eu sou crente, né? Mas eu queria tanto. Não. Você tem que saber, cara, eu já não estou mais ali. Quando Paulo fala em Colossenses que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, você está sentado nos lugares celestiais, o que ele está dizendo para você é o seguinte: essas coisas já não têm mais poder sobre você. Elas não te amarram mais. Você tem poder, você tem força agora, você tem como agora de quebrar esses grilhões que estavam prendendo, que me deixa preso, que me deixa amarrado exatamente a essa natureza. Precisamos voltar e olhar aquilo que as Escrituras estão dizendo. E aí, continuando aqui, então ele vai lá e ele explica aqui no verso 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, isso quer dizer brigas, iras, pelejas, dissensões, heresias. Então ele vai e ele explica e fala: olha, estas coisas são obra da carne. O que é que eu tenho que fazer? Essa minha ação vai me levar para a prostituição? Então eu não devo fazer, porque é obra da carne. Eu já não estou mais debaixo dessa lei. Essa situação vai me fazer manter a ira? Essa coisa é obra da carne, então eu já não estou mais aí. Essa coisa vai me fazer entrar em porfia. Porfia quer dizer disputas. Essa coisa é obra da carne, eu já não estou mais aí. Então, o que nós precisamos fazer, se queremos andar em espírito, é ver o que a Bíblia coloca, o que a Bíblia diz, e aí começamos a aplicar em nossa vida. Peraí, mas isso aqui tem a ver comigo? Não, opa, já não tem mais a ver comigo. Por quê? Porque no meu propósito, para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, eu preciso... Irmãos, eu não estou falando que isso é fácil. É simples de entender, mas não é fácil de fazer. Por isso que eu falei que é uma atividade que demora a vida inteira. Porque um dia a gente está resistindo tudo, no outro dia a gente está caindo com o melhor vento que passa. Né? Então, tipo,
E é por isso que a dinâmica é de constante. Você precisa estar em constante tempo fazendo isso. E aí ele segue aqui. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E eu vou parar aqui só para falar uma coisa que muitas das vezes a gente fala sobre a prostituição, a gente fala sobre a ira, a gente fala sobre a bebida, mas a gente não fala sobre a glutonaria. Né? Nosso lema é, em festa de crente não pode faltar comida. Mas quantas das vezes a gente não come por glutonaria? Aí a gente vai na festa lá e fala, graças a Deus que eu não bebo como fulano. Mas você come por 10 da festa. Então, entre o copo de bebida de cerveja do outro e os seus 15 pratos, está na mesma balança. Assim como a gente às vezes fala, graças a Deus que eu não sou da feitiçaria, que eu não faço obra nas encruzilhadas, que eu não isso e aquilo, mas você é desobediente. Segundo a balança de Deus, você está no mesmo patamar. Porque a Bíblia fala que a desobediência e a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Então você acender uma vela na esquina e você ser desobediente, tem o mesmo efeito espiritualmente falando. Então, são coisas que a gente precisa. Você entende por que a vida inteira, gente? Que a gente precisa estar vendo e a cada dia a gente precisa estar se olhando. E aí, eu parei aqui no glutonaria, né? E aí ele segue. E coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tal coisas não herdarão o reino de Deus. Andar no Espírito é que nos faz herdar o reino de Deus. Eu posso cantar quanto eu quiser, venha o teu reino. Mas para eu herdar o reino, eu preciso decidir andar no Espírito. Bem, deixa eu encerrar isso aqui. Andar no Espírito, e aqui, voltando sobre o que eu falei sobre a desobediência, o grande problema não é você desobedecer os líderes, o grande problema não é você desobedecer as pessoas, mas é você desobedecer a ordem de Deus dada através dos líderes. Porque tem muita gente que fala, só ouço Deus. E aí Deus colocou um líder que não é você. E aí eu não ouço homens. Cara, de boa. Você está sendo feiticeiro. Faço isso. Não estou acusando ninguém. Mas é preciso esclarecer. Porque na igreja a gente vê essas pessoas que falam, não. Se o que o teu líder falou está em linha com as escrituras, então pode não ser simples. Exemplo disso, depois vocês leiam lá a história em 1 Samuel capítulo 15. A desobediência de Saul, como é que ele perdeu o reino. Tem gente perdendo aquilo que Deus lhe deu, não porque Deus é mau e tira, mas é porque eu escolho ser rebelde a Deus, ser desobediente. A Bíblia ela fala que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Quando a gente olha isso, a gente só pensa dos caras lá na África fazendo os seus vudus. Mas o feiticeiro aí, ele engloba também o desobediente à palavra de Deus. Então tem muita gente de Bíblia debaixo do braço que vai estar na mesma fileira do cara que estava matando as cabras lá. Lembra lá que Jesus falou, Senhor, Senhor, em teu nome, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Né? Então, vamos lá, temos que olhar para a gente não entrar nessa, não é verdade? Para ser guiado pelo Espírito, e aqui eu vou encerrar assim, bem abruptamente mesmo, e eu vou dar para vocês três
3 ingredientes que podem te ajudar a manter uma vida no Espírito. Primeiro deles, é preciso ter uma vida de oração. Lucas 18:1 fala: orando sem cessar, orando em todo tempo e não desmorecer, não desfalecer, não se cansar. Em Efésios 6:18 fala: orando em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica. Nós precisamos estar em constante oração. Segunda coisa que nós precisamos para ter uma vida guiada pelo Espírito, nós precisamos manter uma vida de adoração. Manter uma vida de adoração. Lá em João 4:23 ele fala exatamente isso, que é importante que aqueles que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. Em Efésios 5:18 ele fala: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito, nos diz as Escrituras, cheios do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Na verdade eu citei a letra da canção, né? Mas deixa eu falar o versículo do jeito certo, né? Então, exatamente, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso é que faz você manter. Então, quando eu tenho que falar com alguém, quando eu tenho que dizer alguma coisa para alguém, eu preciso ter uma palavra, eu preciso ter um versículo, não para a pessoa ver de que eu sou esperto, de que eu sou letrado na palavra, de que eu decorei um monte de versículo, que eu sou um cara espiritual. Não, simplesmente porque como eu estou em Deus, eu estou em um relacionamento com Ele, e eu amo a Deus, sabe o que acontece? Eu começo a falar de modo natural. Você citar versículo bíblico se torna coisa natural para você, porque você sempre vai encontrar a resposta nas Escrituras. E aí você vai falar: olha, deixa eu te dizer uma coisa que eu encontrei que é maravilhosa. E aí você começa a falar das Escrituras. Isso aí já é uma boa ferramenta para você evitar fofoca. Porque não vai dar para você falar de Deus e de fofoca do mesmo jeito, da vida do irmão. Você vai ter que escolher um dos dois. Escolha sempre falar da Bíblia. O pastor Manuel já falava isso. Se você tem que falar de alguém, fala de Jesus, que o defeito dele é virtude. Então, bora lá falar dele. E a terceira coisa é você ter uma vida de conhecimento da palavra. Mateus 22:29 fala sobre conhecer as Escrituras, porque elas testificam de Jesus. Conhecer as Escrituras, porque nela porque ela é poder de Deus. Peraí, deixa eu citar o verso que agora eu já troquei, misturei ele com outro. Era um pouquinho só. Deixa eu ver se é isso. Verso 29. Jesus, porém, lhes disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós precisamos ter uma vida de conhecimento das Escrituras, porque por meio das Escrituras nós conhecemos o poder de Deus. E nós não erraremos se você conhece as Escrituras. É o que diz as Escrituras. Então você pode fazer isso. Você quer andar no Espírito, você quer ser guiado pelo Espírito, como foi ali Simeão, então tem uma vida de oração, tem uma vida de adoração e tem uma vida de conhecimento da palavra. Isso, irmãos, vai nos ajudar a manter uma vida progressiva de adoração ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, essa é uma reunião que nós chamamos de quarta de glória, porque nós queremos que a tua glória seja revelada a nós. Para isso precisamos, Deus, conhecer a tua palavra, conhecer a tua vontade, conhecer mais a ti. E nessa noite, Deus, conforme nós oramos e falamos que queremos ser guiados pelo Espírito, nós queremos pedir: se revela a nós por meio do teu Espírito. Revela, Deus, a tua vontade para cada um. Deus, se existe alguém aqui que ainda desconhece o propósito para o qual o Senhor plantou eles, eu quero te pedir que Espírito Santo revela por meio de sonhos, por meio de palavra, de leitura das Escrituras, de impressão no coração. O Senhor conhece a melhor maneira de falar com cada um de nós, então eu te peço: se revela, Deus. Senhor, e eu oro que conforme essa revelação vier, ajuda-nos
a sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Para isso, Deus, eu te peço que os tempos de oração, de vida de oração, sejam significativos, Senhor. Coloca essa fome, porque está escrito na Tua palavra que o Senhor é aquele que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, Deus, coloca essa fome pela Tua presença sobre a Tua igreja. Deus, que a Igreja Batista do Novo Testamento seja conhecida como uma igreja que tem fome pela Tua presença, em que nós, Deus, não nos satisfazemos só com petiscos, mas nós queremos, Senhor Deus, estar simplesmente imersos na Tua presença, envolvidos por ela, guiados pelo Teu Espírito Santo, independente se temos reunião formal ou não, independente, Deus, do que é que nós vamos fazer aqui, queremos estar sempre, quando nós temos um grupo de cristãos do Novo Testamento envolvidos juntos, que o Senhor possa manifestar a Tua presença. E assim, Deus, que possamos viver o propósito Teu estabelecido. E o Teu nome é aquele que recebe honra, glória, majestade, louvor e adoração. Em Teu nome, Jesus, é que nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém. Aleluia. Espero que esse compartilhar possa ter te ajudado e possa ter acrescentado aí, né, tanto na sua vida quanto para você compartilhar com outros, para que possamos viver uma vida guiados pelo Espírito Santo, que é o terceiro elo, se nós queremos ser uma igreja que vive a palavra, que adora em verdade, que anda no Espírito e que faz discípulos. Precisamos dessa vida guiada pelo Espírito Santo. Amém? No sábado nós teremos então ali na casa da Elza o encontro a partir da meio-dia. Então lembra de levar ali o seu quilo de carne para o tempo, né? Não é porque eu falei da glutonaria que você não vai levar a carne. Não, pode levar, não. Você pode levar a carne, só não pode comer tudo. Entendeu? Você pode levar, mas não pode comer tudo. Se você puder levar para ela até na sexta-feira, fica mais fácil, antes, né, para poder dar tempo. E no domingo, nós teremos a Escola Bíblica Dominical e o culto à noite, com a participação da missionária Vera Araújo, né? Vai ser um culto dirigido pela União Feminina. Então, tenho certeza que Deus vai mover de maneira tremenda, de maneira poderosa durante esse final de semana. Lá não vai ser só churrasco, vai ser um tempo de churrasco, mas também de louvor e adoração, tá bom? Então a gente vai estar lá como um tempo de proclamação do reino, né? Então não fica focado só no churrasco, mas fica focado também em orar e, né, compartilhar, e deixa Deus usar a sua vida. Vá com uma palavra. Não vai ficar só na carne, exatamente. A carne aqui é no sentido literal de levar a carne para comer, mas não é para você andar na carne, tá bom? Vai ser uma carne dominada pelo Espírito nessa história. A partir do meio-dia, né, nós vai estar ali para que possa ter a tarde toda para fazer isso. E domingo à noite nós estaremos então aqui novamente reunidos. Amém? Então vamos ficar em pé, irmãos. Ok. Então nós vamos encerrar. Você orou pela a filha do Edmilson já? Do Edilson? Tá. Então nós vamos encerrar orando. A gente recebeu um informe ali pela internet de que um primo do Anderson, né, sofreu um acidente, parece que alguma coisa caiu na cabeça dele, então não está bem, não tem nada. Vamos orar por ele, o nome dele é Davi, tá bom? Então esteja orando por ele nas suas orações. Também a nossa irmã Fernanda, lá nos Estados Unidos, também não está bem de saúde, então vamos orar por ela. E a Laura, filha do Edilson, né, que tem frequentado aqui a igreja, também, né, não esteve bem hoje, pela manhã ele pediu oração, pediu que orássemos, né, no culto. Vamos fazer isso. E eu não falei com o Anderson Batista agora à tarde, mas ele teve uma operação hoje, né, para a questão do catéter, mas fazer a retirada do catéter, mas é uma operação. Então, vamos orar para que, né, esteja... Já está em casa? Ok, já está em casa. Então, amém.
Então foi tudo bem, vamos orar para essa recuperaçãozinha. E também o pastor Castro, né? A Magali me mandou uma mensagem hoje dizendo de que os médicos iam retirá-lo daquele coma induzido, eles que já tinham dado, né, a falta de esperança de que tinha morrido o cérebro, e agora eles já estão induzindo ele para fora do coma, né? Então sabemos que Deus então está fazendo, né? Então, quando todo mundo estava esperando para ir dali para dentro do caixão, Deus está levando ele para o quarto. Então vamos orar nesse sentido para que a recuperação possa prosseguir e que Deus possa abençoar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Deus, por esse tempo. E agora, como igreja, nós estamos reunidos e apresentamos, Deus, a vida do Davi, que sofreu esse acidente. Coloca as tuas mãos, Senhor Deus. Nós não entendemos e não sabemos exatamente como foi esse acidente, mas toda e qualquer coisa que possa acontecer, Senhor, que o Senhor possa colocar as tuas mãos. Deus, ser com a família dele nessa hora. Deus, nós pedimos que a mãe traz, Senhor Deus, ali a teu consolo, a tua direção. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor possa conduzir. Também, Deus, apresentamos, Deus, a vida da Laura, Senhor, pedimos que o Senhor possa visitar ela. Deus, usa a mão dos médicos para descobrir o que essa criança tem. Senhor Deus, todas essas dificuldades que ela tem passado esses dias, usa, Senhor Deus, os médicos para ajudá-la, Senhor. Se os médicos não puderem achar, não puderem saber, Deus, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor ainda assim possa colocar as tuas mãos, Senhor Deus, e que essa criança possa ser usada para a glória do teu nome. Deus, nós queremos apresentar ainda, te agradecer pela operação do Anderson, por ele já estar em casa. Oramos, Deus, para o prosseguimento da recuperação dele. Coloca, sim, Deus, as tuas mãos, ser com ele, em o nome de Jesus. Da mesma maneira, abençoa a Dani, Senhor, que está ali com ele nessa hora. Deus, em nome de Jesus, guarda, Deus, protege. Pai, em o nome de Jesus, eu quero orar, Deus, pela vida da Fernanda. Senhor, eu peço que eu possa visitá-la ali nos Estados Unidos agora, Senhor Deus, com saúde, em o nome de Jesus. Pedimos, Deus, que eu possa visitá-la, que o Senhor possa, Senhor Deus, ser o médico dela nessa hora. Senhor, cremos na tua manifestação, cremos, Deus, no teu cuidado, cremos, Deus, no teu poder. Então, Deus, entra com a tua providência naquele lugar. Pai, em nome de Jesus, também, Senhor Deus, nós queremos orar pela vida do pastor Castro, Senhor Deus, a sua recuperação. Deus, em nome de Jesus, sê com ele nessa hora. Deus, manifesta o teu nome, Senhor Deus, que sirva de testemunho para as nações, que sirva, Senhor Deus, para o teu nome ser glorificado, que essa família, Senhor Deus, seja visitada. Junto com ele oramos, Deus, pela Madalena, que o Senhor possa, Deus, trazer, Deus, equilíbrio no seu emocional, para que, Senhor Deus, a taxa de diabetes dela possa abaixar. Senhor, em o nome de Jesus, sê com essa família nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós cremos e oramos, Deus, por todos aqueles que se encontram enfermos e pedimos que eu possa colocar saúde sobre ela. Continuamos, Deus, apresentando a vida da Carol diante de Ti. Continuamos, Deus, apresentando todos os enfermos que nós temos orado durante esses dias, crendo de que o Senhor é o Deus da cura, porque a Tua palavra diz que o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Então, Deus, nós clamamos cura divina sobre essas pessoas agora. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém e amém. Ora. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e vai na paz do Senhor.